Na aula de hoje, nós vamos praticar funções quadráticas, também conhecidas como funções do segundo grau. Eu sugiro que você pause o vídeo, tente resolver a questão antes de ver a solução. Eu me chamo Breno, eu sou professor de matemática e raciocínio lógico matemático, e esse canal ele foi criado para te ajudar a realizar o seu sonho, beleza? Então, sem mais enrolação, bora praticar! O lucro de produção e venda de uma determinada empresa é dado pela função L de x igual a menos x ao quadrado mais 42x menos 160, em que L de x é o lucro obtido em milhares de reais após a produção e a venda de x unidades do item produzido. Isso posto, a quantidade de itens que a empresa deve produzir e vender para obter lucro máximo e o respectivo lucro máximo obtido são. Trata-se, gente, de uma função do segundo grau. Isso porque, olha, o expoente que acompanha aqui a variável x, o maior expoente ele é 2, né? Então, o grau da função é definida por esse expoente aqui. Uma função do segundo grau, na forma geral, ela é representada aqui pela seguinte expressão: ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são os coeficientes da função do segundo grau. Para essa questão especificamente, o valor do coeficiente a, olha, que acompanha aqui o x ao quadrado, é menos 1. 1 está implícito ali. O valor de b vai ser o fator aqui, o número que multiplica o x. Então, b vale 42. E o valor do coeficiente c é o que a gente chama também de termo independente, e esse termo independente ele vale menos 160. Então, a gente está interessado aí na quantidade de unidades que essa empresa deve produzir para poder ter um lucro máximo. As funções do segundo grau, os gráficos associados a funções do segundo grau, são parábolas. Vou fazer um esboço aqui, totalmente fora de escala, só para a gente ter uma ideia qual que seria o comportamento aí dessa parábola. Então, desenhei aqui o eixo x, e aqui eu vou desenhar agora, olha, o eixo L de x. A gente tem aqui os eixos coordenados. Vamos lá. Então, vou fazer aqui ó, a parábola. Essa parábola ela vai ter concavidade para baixo. Por que essa parábola vai ter concavidade para baixo? O que eu quero que vocês lembrem aí? Toda vez que o coeficiente A ele for menor do que zero, ele nunca pode ser igual a zero, porque se ele fosse igual a zero, essa função ela não seria do segundo grau, tá? Essa observação é muito importante. O A sempre vai ser diferente de zero para que essa função ela seja do segundo grau. Se o A for menor do que zero, essa concavidade vai ser voltada para baixo. O enunciado está interessado aí quantas unidades devem ser vendidas para o lucro aí ser máximo. Então aqui, olha, eu tenho x unidades e aqui eu tenho o lucro, que eu vou chamar de L de x. Então, o que a gente está interessado em descobrir aqui, olha, são as coordenadas desse vértice aqui, ó, que é o ponto mais alto dessa parábola. Então aqui, olha, associado ao eixo das abscissas, a gente tem o x do vértice, que é o eixo L de x do lucro. A gente tem um ponto y do vértice. Então, aqui são as coordenadas do vértice. Seria xv, yv. Tranquilo? A gente tem as coordenadas do vértice. Eu quero descobrir esse ponto. O x do vértice vai ser justamente a quantidade de unidades que ele deve vender para ter um lucro máximo, porque a partir daqui, olha, o lucro começa a diminuir. Determinando o x do vértice, fica bem tranquilo descobrir o valor do y do vértice aqui. E existem duas formulazinhas que a gente pode utilizar para encontrar respectivamente aí o x do vértice e o y do vértice. Nós vamos utilizar elas aí. Então, olha só, o x do vértice ele vai ser igual a menos b
dividido por 2A. Então, vamos substituir aí, ó, os valores de B e de A nessa formulazinha. Então, vou ficar com menos 42 vezes o A, só que o valor de A é menos 1. Fazendo essas contas, olha, vou ficar com 42 dividido por menos 2, na verdade, menos 42 dividido por menos 2, isso vai ser igual, olha, a 21 positivo, tá? 21 positivo, porque menos com menos aqui é mais. Então, a gente acabou de determinar a quantidade de unidades que devem ser produzidas e vendidas para essa empresa, né, ter um lucro máximo. Então, são 21 unidades. A gente, inclusive, já consegue cancelar aqui todas as alternativas. A gente já vê que a resposta correta vai ser a letra B. Só que o exercício está interessado no lucro máximo também. Existem duas maneiras da gente descobrir esse lucro máximo. A primeira delas é pegar esse 21 aqui que nós encontramos e substituir na função do segundo grau, né? Calcular L de 21. Então, ia fazer menos 21 ao quadrado, mais 42 vezes 21, menos 160. É uma maneira. Ou então, a gente pode utilizar uma fórmula relacionada ao y do vértice, tá? Então, se a gente fosse utilizar a fórmula aqui, olha, relacionada ao y do vértice, em que o y do vértice é dado por menos delta dividido por 4A. Então, utilizando essa fórmula, a gente consegue determinar aí o valor do y do vértice. Vou fazer diferente, vou pegar esse 21 e vou substituir na função original para determinar o valor desse lucro máximo, beleza? Vamos começar fazendo as contas aqui embaixo. Fazer um traço aqui, olha. Eu vou calcular o y do vértice aqui embaixo. Então, vamos lá. O y do vértice, então vai ser o L de 21, né? Se ele vender 21 unidades, qual vai ser o lucro dele, dessa empresa? Então, vai ficar aqui, ó, menos 21 ao quadrado, mais 42 vezes 21, menos 160. L de 21 vai ser igual a menos 21 ao quadrado, mais 42 vezes 21 menos 160. Vou deixar essa conta para os senhores. Fazendo as contas, nós vamos encontrar aí R$281.000, tá? A alternativa correta vai ser a letra B. Mas fazendo essas contas, dá certinho, bate aqui na letra B. Tranquilo? Bora continuar. Na função do segundo grau, f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 35, uma das raízes é igual a menos 5. O triplo da outra raiz dessa mesma função será igual a... Só para lembrar, gente, as raízes de uma função do segundo grau são os valores de x que fazem com que essa função se anule, que o resultado dela seja igual a zero. Ou seja, o que o enunciado falou para a gente é que quando a gente calcula aí o f de menos 5, essa função ela vai ter um valor nulo aí, vai ser zero. E de fato, né, vamos calcular aqui só para a gente ver a validade dessa informação. Então, f de menos 5 vai ser igual a menos 5 ao quadrado, menos 2 vezes menos 5, mais 35. Então, daqui eu tenho, olha, que o f de menos 5 vai ser igual a menos 5 ao quadrado é 25 positivo, menos 2 vezes menos 5 é mais 10 positivo, menos o 35. E fazendo essas contas, olha, o f de menos 5 ele vai ser igual a 25 mais 10 é 35. 35 menos 35, de fato, olha, essa diferença aqui dá zero. Então, menos 5 é uma das raízes da função do segundo grau. Só que uma função do segundo grau, ela possui duas raízes, né? E o exercício está interessado no triplo dessa outra raiz.
Eu vou utilizar uma relação muito útil, principalmente quando a gente está fazendo uma prova de concurso ou vestibular, que a gente tem um tempo médio de 3 minutos para resolver cada questão. Utilizar essas relações, elas ajudam aí na economia de tempo. Então vamos lá, ó. Tem uma relação que é a seguinte, que a soma das raízes de uma função do segundo grau, x1 mais x2, vai ser igual a menos b dividido por a. Então, a primeira raiz a gente já sabe quanto vale, é menos 5. Mais a segunda raiz, x2, que eu quero determinar, vai ser igual a menos o valor de b. O b nessa função do segundo grau é o fator que multiplica aqui, olha, o x. Então, b vale menos 2, dividido por a. E o a nessa função do segundo grau, ele vale 1. Então, olha só, eu vou ter que menos 5 mais x2 vai ser igual, olha, menos com menos aqui vai dar mais, vai ser 2 dividido por 1, que é o próprio número 2. Então, x2, olha, vai ser igual a 2, o 5 que está subtraindo passa para o outro lado da igualdade somando, vai ser igual a 2 mais 5. Daqui a gente tira que o valor de x2 vai ser igual a 7. Então, esse é o valor da segunda raiz da função do segundo grau. Se você quiser confirmar essa informação, só pegar o valor de 7, substituir aqui na função original. Olha, 7 ao quadrado é 49, 2 vezes 7 é 14, então 49 menos 14 dá 35, e 35 menos 35 dá 0. Então, de fato, é a outra raiz dessa função do segundo grau. O enunciado está interessado no triplo dela. Então, para calcular o triplo, é só fazer aqui 3 vezes 7. E 3 vezes 7 é 21. A alternativa correta, portanto, é a letra C. Um objeto é largado do alto de um edifício residencial em direção ao solo. Sua altura y em relação ao solo, x segundos após o lançamento, pode ser calculada pela expressão y igual a menos 25x ao quadrado mais 625. Após quantos segundos, contados a partir do instante em que foi largado, o objeto atingirá o solo? Questão interessante. A gente tem lá um edifício. Esse objeto ele vai ser lançado aí desse edifício. A gente tem um edifício aqui. Esse objeto ele vai ser largado aqui. E ele vai atingir o solo depois de um determinado instante. Então, essa altura aqui a gente pode pensar nesse edifício como sendo o eixo aqui das ordenadas, o eixo y. E aqui, olha, o eixo das abscissas. E esse objeto tem uma determinada altura em relação ao solo, né? Essa altura aqui é y. E depois de alguns segundos, essa altura y aqui, ó, esse valor de y que varia, uma variável, até que atinja o solo, ele vai ter um valor nulo aí, né? Aqui, olha, na interseção entre esses eixos, é o ponto aqui de coordenada 0, 0. Tranquilo. Então, para resolver essa questão, é bem simples. Eu estou interessado em descobrir em qual momento esse valor, ou melhor, quantos segundos depois, esse valor de y ele vai ser igual a 0. Então, para isso, olha, a gente vai pegar menos 25x ao quadrado mais 625 e igualar essa função aqui a 0. Eu estou interessado em saber, depois de quanto tempo, qual que vai ser o valor de x, né? Após quantos segundos, essa altura ela vai ser nula, né? Esse objeto ele vai sair desse ponto e chegar aqui no solo. Então, resolvendo essa equação do segundo grau, a gente fica com menos 25x ao quadrado igual a menos 625. Eu posso multiplicar os dois lados da igualdade por menos 1, fico com 25x ao quadrado igual a 625. O 25 que está multiplicando o x ao quadrado passa para o outro lado da igualdade dividindo, então vai ser 625 dividido por 25. Fazendo essa divisão, 625 dividido por 25 dá 25.
Eu vou calcular aqui a raiz quadrada, é mais ou menos raiz quadrada de 25. Então daqui a gente tira, olha, que x vai ser igual a 5. O valor negativo não convém para a gente, né? Não tem sentido a gente pensar em tempo negativo nesse contexto aqui. Então a alternativa correta vai ser a letra C. Bora continuar. E aí, você está aprendendo com as questões? Pô, então me dá uma moral aí, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, porque dessa forma você me incentiva a continuar produzindo mais conteúdos como esse, beleza? Então, sem mais enrolação, bora resolver mais alguns problemas. Julgue o seguinte item a respeito de funções reais. Então, a gente tem um gráfico de uma função do segundo grau, é uma parábola, e a questão pede para considerar uma função que tem domínio real e contradomínio real, né, como um polinômio de segundo grau, em que a função é dada por ax² mais bx mais c. E ele afirma, né, nesse caso, o valor de b é igual a menos 2. Essa afirmação ela é certa ou é errada? Então a questão pede para a gente determinar, né, se analisando esse gráfico aqui, o valor do coeficiente b vai ser ou não igual a menos 2. Existem pelo menos duas maneiras, gente, de resolver esse problema. Antes da gente iniciar a solução, só a título de curiosidade, o gráfico, o ponto onde o gráfico toca aqui o eixo y, o eixo das ordenadas, sempre vai coincidir com o coeficiente c. Tá? Nesse caso aqui, olha, o c vale 5. Tá? Aqui é o número 5. Esse ponto aqui, ó, ele chama esse ponto aqui de B, B maiúsculo. Tá? A gente tem esse ponto aqui como sendo um ponto A. Então, o termo independente, o coeficiente C, sempre vai coincidir com o ponto onde o gráfico corta o eixo das ordenadas. Beleza? Para resolver essa questão, eu vou utilizar aqui, olha, as coordenadas do vértice. Mais especificamente, o x do vértice. Esse ponto aqui é o meu x do vértice. E aqui, olha, o que aparece aqui é o número 1, beleza? Então, é o seguinte, a gente viu na primeira questão em que a coordenada aí, ó, o x do vértice, ele pode ser calculado como sendo menos b dividido por 2a. Então, eu vou substituir os valores conhecidos nessa fórmula. Então, o x do vértice, ele vale 1. Isso vai ser igual a menos b. Eu vou assumir que o valor de b é igual a menos 2. Eu não sei se o valor de b é igual a menos 2. Eu estou assumindo essa informação. Vocês vão perceber que eu vou chegar em uma contradição. Olha só, vou colocar aqui b igual a menos 2. O exercício afirma que ele é menos 2. Mas a gente tem que provar isso, né? Dividido por 2a. Daqui, olha, a gente tira o seguinte, que 1 vai ser igual, menos com menos é 2a, dividido por, ou melhor, por 2, dividido por 2a. Fazendo essas continhas, olha, posso cortar esse 2 com esse 2. Quando a gente multiplicar cruzado aqui, olha, a gente encontra que o valor de a é igual a 1, ou seja, o coeficiente a, aquele que multiplica o x², vai ser igual a 1. Percebam que eu cheguei em uma contradição de fato, né? Por quê? Como o valor de a ele é um valor positivo, maior do que zero, essa parábola que foi apresentada com concavidade para baixo, ela não possui coeficiente a igual a 1. Porque toda vez que o coeficiente a ele é positivo, essa parábola ela tem concavidade voltada para cima. Mas percebam que essa parábola em questão, ela tem concavidade voltada para baixo. Então o valor de b, olha, ele não é menos 2. Porque se ele fosse menos 2, o coeficiente a teria que ser igual a 1. Então essa afirmação aqui, olha, ela está errada. Questão interessante, né? Bora continuar. Pedro lançou uma bola no ar e observou que sua altura em relação ao tempo pode ser descrita pela função f de x igual a menos 5x² mais 2x mais 12, onde f de x representa a altura em metros e x representa o tempo em segundos. Qual é a altura máxima que a bola atinge durante seu movimento? Então, beleza, a bola é lançada aí,
ela vai atingir uma altura máxima e depois essa bola vai começar a descer. E o exercício está interessado, qual que é essa altura máxima aqui, olha. Ou seja, a gente quer determinar é o y do vértice, né? O y do vértice que vai trazer para a gente a altura máxima que essa bola atingiu. Percebam que, de fato, essa parábola ela tem concavidade voltada para baixo, porque o valor do coeficiente A ele é negativo. Tá? Então, para resolver essa questão, eu vou utilizar uma formulazinha relacionada ao y do vértice, que é dado aqui por menos delta dividido por 4A. Então, vamos calcular o delta aí, o discriminante, que é dado aí ó, por b ao quadrado, menos 4, que multiplica o A, que multiplica o C. Então, fazendo as continhas, ó, o discriminante vai ser igual a b ao quadrado, o b vale 2, então 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 5, vezes o coeficiente C, que vale 12. Então, daqui a gente tira que o discriminante vai ser igual a 4. 4 vezes 5 é 20 positivo, porque menos com menos é mais. E 20 vezes 12. 20 vezes 12, vou colocar aqui, ó, 20, vai dar 20 vezes 12. Então, o discriminante vai ser igual a 4, mais 2 vezes 12 é 24, com 0. Então, o discriminante, olha, vai ser igual a 244. Beleza. Então, para eu determinar aí o valor do y do vértice, é só eu pegar menos o delta, então menos 244, dividido por 4A. 4 que multiplica menos 5. Ou seja, menos 244. Isso dividido por menos 20. Então, vamos fazer essa divisão, esse menos com menos aqui vai embora. Então, vamos dividir aqui 244 por menos 20. Eu posso simplificar, inclusive, por 2, que eu vou ficar com 122 dividido por 10. Aí ficou tranquilo, né? Porque 122 dividido por 10 vai ser igual a 12,2. A resposta está em metros, né? 12,2 metros. A alternativa correta, então, vai ser a letra E. A gente nem precisa fazer o esboço do gráfico. Eu fiz o esboço só para vocês enxergarem o que está acontecendo. Mas se você conseguir identificar que a questão está interessada no y do vértice, no ponto máximo, já pode utilizar a formulazinha direto. Beleza? Bora continuar. Ao imprimir uma equação do segundo grau, Henrique notou que o coeficiente do termo x ao quadrado saiu borrado e ilegível, como mostra a figura. Sabendo que uma das soluções da equação era menos 3, Henrique conseguiu descobrir corretamente o valor do coeficiente que saiu borrado e calculou a outra solução da equação, que era. Questão interessante, gente. A gente tem uma equação do segundo grau, que a gente tem aqui o valor do coeficiente B, que é menos 1, coeficiente C, que é o termo independente, que vale menos 21, só que o coeficiente A aqui ele saiu borrado. O enunciado informou para a gente que menos 3 é uma das raízes dessa equação. O que isso quer dizer? Se a gente pega menos 3 e substitui nessa equação original aqui, olha, o resultado ele tem que ser igual a zero, né? Porque as raízes são os valores que zeram a equação. Perfeito. Como a gente sabe que menos 3 é raiz, eu vou substituir o menos 3 no lugar de x aqui, vou igualar isso a zero. Então, vou ficar com A, que multiplica menos 3 ao quadrado, menos 3, menos 21, isso tem que ser igual a zero. Daqui a gente tira, olha, que menos 3 ao quadrado é 9, 9 vezes A é 9A, menos com menos é 3 positivo, menos 21 igual a zero. Daqui a gente fica com 9A
menos 18 igual a zero. Fazendo essas continhas, passando 18 para o outro lado da igualdade e o 9 dividindo, a gente encontra que o coeficiente A ele vale 2. Então, beleza, eu já sei o valor aqui do coeficiente A. Então, a função, ou melhor, a equação do segundo grau, a gente já tem ela completinha, olha. Ela vai ser 2x ao quadrado menos x menos 21 igual a zero. O exercício está interessado na segunda raiz dessa equação do segundo grau. Eu vou utilizar a seguinte relação, olha. A gente sabe que a soma das raízes, tudo isso tem demonstração, viu, gente? É igual a menos b sobre a. A soma das raízes de uma equação do segundo grau é igual a menos b sobre a. Uma das raízes a gente conhece, vale menos 3. Então, menos 3 mais x2 vai ter que ser igual a menos b sobre a. Ou seja, menos o b vale menos 1, olha, é o coeficiente que acompanha esse x aqui, dividido por a, que é 2. Então, aqui é só continha, olha. Eu vou ficar com menos 3 mais x2 igual. Menos com menos é mais, então vai ficar com 1 sobre 2, que é meio. Terminar a continha aqui do lado. Esse 3 que está subtraindo passa para o outro lado da igualdade somando. Então, a segunda raiz vai ser igual a meio mais 3. Fazendo essas continhas, olha, a gente encontra meio mais 3 vai ser 2 vezes 3 é 3, é 6, mais 1, 7. Vai dar 7 meios. A alternativa correta, portanto, é a letra E. A figura abaixo ilustra o gráfico de uma função real f do tipo quadrática, é uma função do segundo grau. Qual é a lei de formação da referida função? Agora, a gente tem que interpretar aqui esse gráfico e determinar qual função está associada a ele. Percebam o seguinte, que o ponto onde o gráfico corta aqui o eixo y, o eixo das ordenadas, sempre vai coincidir com o termo independente, com o valor do coeficiente c. Então, lembrem lá que a função do segundo grau na forma geral é dada aí por ax² mais bx mais c. E o nosso objetivo nessa questão é determinar o valor do coeficiente a, b e c. Então, a gente já sabe aqui, olha, que o coeficiente c, ele vale 8, tá? Porque é o ponto onde o gráfico corta o eixo y. Só com essa análise, eu já consigo eliminar aqui, olha, duas alternativas. A alternativa B vai embora e a alternativa D também. Agora, vamos determinar aqui o valor do coeficiente A. A gente sabe que a soma, ou melhor, o produto das raízes, anotem isso aí que é bem importante essa relação, ajuda a economizar tempo, ela é igual ao coeficiente C dividido por A. Então, o produto das raízes de uma função do segundo grau é igual a C dividido por A. Eu vou substituir aqui os valores conhecidos, ó, aqui na frente. O produto das raízes a gente tem. As raízes são os pontos onde o gráfico corta aqui, olha, o eixo X. E as raízes, nesse caso, ó, vale menos 1 e 4. Então, o produto, né, menos 1 vezes 4 é menos 4. Então, o produto dessas raízes é menos 4. Isso vai ser igual a C, que vale 8, dividido por A. Fazendo essas continhas, a gente encontra que menos 4A igual a 8. Isso implica dizer que o valor do coeficiente A vai ser igual a menos 2, o que faz todo sentido, né? Essa parábola ela tem concavidade voltada para baixo. O valor do coeficiente A tem que ser de fato negativo. Para finalizar a questão, eu preciso determinar o valor do coeficiente B. E a gente vai usar uma relação muito similar a essa, que é a seguinte. A soma das raízes de uma função do segundo grau é dada aí por menos b dividido por a. Se eu somar menos 1 com 4, a soma das raízes aqui, olha, vai dar 3.
Isso vai ser igual a menos b dividido por a. Mas o valor do coeficiente a gente já determinou, vale menos 2. Esse menos 2 que está dividindo, vou passar para o outro lado da igualdade multiplicando. Então, menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Então, menos 6 vai ser igual a menos b. Daqui a gente tira, olha, que o valor de b é igual a 6, multiplicando, né, os dois lados por menos 1. Então, descobri aí o valor do coeficiente a, do coeficiente b e do coeficiente c. Então, a lei de formação vai ser essa aqui, olha. F de x vai ser igual a menos 2x² mais 6x mais 8. A alternativa correta, portanto, é a letra A. Se você gostou do vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, então curte aí, não deixe também de se inscrever aqui no canal, que dessa forma você me incentiva e recebe também notificações quando eu postar novos vídeos por aqui, beleza? Valeu aí pela moral, tamo junto!